Bem, galera, como prometi, eu estou aqui com o presidente, mas não é o presidente da República, e sim o presidente da CBVL, que está fazendo um trabalho aí já há um bom tempo, né? Já estamos há quanto tempo já na frente da CBVL? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Quase 2 anos e meio, né? A gente começou em janeiro de 2022 e vai até dezembro de 24. A gente sabe que é um trabalho árduo, chato, comprometedor, muitas vezes arrumando inimigos e amigos, mas é um trabalho que a gente precisa ser feito, né? Não tem como não ter essa representação à frente do nosso esporte. Sim, até assim, eu penso que a gente não faz inimigos, a gente não agrada todo mundo, mas a gente não pode levar para o lado pessoal. O papel nosso é de dirigir a entidade, e a gente faz as coisas pela entidade, pelo voo, né? E se as pessoas ficam insatisfeitas, não pode levar isso para o pessoal, porque a gente faz tudo com boas intenções, com um bom planejamento, né? Com uma visão mais para o futuro de melhorias e tudo mais. Então, assim, a gente acredita que tem feito um bom trabalho. Deu um avanço, né? A gente que acompanha já há anos o trabalho da CBVL, né? Aí depois veio a ABP, deu uma dividida, não sei o quê. Mas o trabalho era muito parecido, né? Sempre buscando o melhor pelo esporte, né? Mas vamos voltar de novo. A sua apresentação, vamos lá, Matuque. Como você chegou no esporte? Qual foi o teu incentivo para entrar no esporte do voo livre? Eu sempre fui um apaixonado por aviação. Eu morei em Juiz de Fora até os 7 anos de idade e na época frequentava o aeroclube em Juiz de Fora por causa do meu pai. Meu pai trabalhava na Caixa Econômica, tinha um pessoal amigo lá no aeroclube, a gente ia muito para lá, voei algumas vezes, então sempre fui apaixonado na aviação. E a gente mudou para Pouso Alegre e ele foi trabalhar com um instrutor, Maurinho Laraia. E o Maurinho puxou ele, deu aula e tal. E eu comecei a ter contato com aquilo lá, a gente foi em Andradas, foi no final dos anos 90, no campeonato, aquilo, não tinha estrutura nenhuma lá em cima do avião. E aquilo me marcou. E aí minha vida foi para outro lado, me formei em Direito e tudo mais, e um belo dia eu falei assim, cara, eu quero fazer um voo duplo. Pesquisei na internet e descobri, pô, tem um instrutor que é meu vizinho, mora na rua de trás, é o Maurão. Aí eu marquei com ele e falei, vamos fazer um voo duplo numa sexta-feira. A gente decolou. Na hora que a gente ganhou o cume, assim, que eu vi Santa Rita atrás, eu falei pra ele, cara, eu quero fazer o curso. Que dia que eu posso começar? Aí ele achou que eu tava zoando, falou assim, amanhã, 8 horas da manhã, pode bater lá em casa que a gente vai. E no sábado, 8 horas da manhã, eu tava na porta da casa dele. Isso foi em 2011. E aí, já me apaixonei desde o começo, fiz o curso. Na época ainda tinham muitos campeonatos na região e o Maurão era competidor. Então, para eu me liberar, eu tinha que ir com ele nos campeonatos. Então, dali também já me envolvi em muitos campeonatos, adorei o clima de competição. Vi que é muito diferente dos outros esportes, que não tem aquela competitividade, né? Todo mundo se ajuda muito e depois do voo fica falando e dando dicas um para o outro. E é um ambiente que você aprende muito também sobre o voo. E dali fui desenvolvendo, né? Mas essa paixão do voo, depois você começou no parapente, foi para asa? Não, aí eu voo só de parapente. Só parapente? Só parapente. Uns 4, 5 anos depois, por influência inclusive de amigos do parapente, principalmente o Igor de Lindóia, que é comandante na Azul, ainda na época já era, falava para ele que eu gostava muito da aviação. O cara falou assim, cara, faz os cursos, tira as carteiras e a gente vê o que dá, se dá para ajudar, indicar e tal. E aí eu tirei minhas carteiras num tempo muito rápido também, só que aí veio uma crise final de 2015, 16, que aí as companhias aéreas pararam de contratar. Aí fui fazer um curso de instrutor em avião, e aí nessa época também eu parei de voar de parapente, vendi meus equipamentos, vendi o que eu tinha para investir na aviação e continuando advogando e tal. Aí fui fazer o curso de instrutor de voo, cheguei a abrir uma escola de aviação. Olha que legal. A gente funcionou aí um pouco mais de 2 anos. E por volta de 2018, quando eu já tinha os mínimos que as companhias exigiam, eu passei no processo seletivo da Latam.
no final do ano. Era para eu ter entrado na Latam em 19, aí teve a questão da Avianca, aí deu uma pulverizada nos pilotos, nos tripulantes da Avianca nas outras companhias, empurraram a gente, botaram a gente stand-by para 2020. Aí chamaram a gente em 2020, processo de contratação e tudo mais, e aí veio a pandemia. Aí eu falei assim, cara, não deve ser esse o meu destino. Mas aí depois eu voltei a advogar, dediquei 100% na advocacia de novo. E final de 2022 veio a oportunidade de fazer o processo seletivo de novo, fiz da Latam e da Azul, passei nos dois e escolhi trabalhar na Azul, onde eu tô desde abril do ano passado, 2023. Tá, legal. E tá fazendo o que? Brasil todo? Faço doméstico. Eu vou a frota do Embraer, Embraer 195, então a gente voa para todo canto. Quinta e sexta agora fui pro Rio, Curitiba, Foz do Iguaçu e Porto Seguro. Semana que vem vou para Belém, Manaus, cada dia a gente... E na bagagem vai o parapente junto? Não, ainda não levei. Tem que arrumar um equipamento mais levinho, menorzinho para fazer. Tem que estar no pacotinho menor, né? No teu caso tem que levar na cabine, né? Dá para despachar também. Dá para despachar? Dá para despachar também. Dá Então, para levar na cabine. Quanto mais compacto, melhor. Em que momento que você viu uma possibilidade de entrar para fazer uma gestão para ajudar a melhorar o nosso esporte? No caso, o CBVL. Eu acho que foi meio que uma construção, sabe? Oportunidades que foram surgindo e eu fui me envolvendo cada vez mais. Como eu sempre gostei de competições, desde o começo eu competia, nunca fui um excelente competidor, mas eu sempre fui competitivo, eu sempre gostei de esporte competitivo, várias outras modalidades. E quando eu fui para aviação e não deu certo, eu falei, cara, eu quero continuar de alguma maneira. E eu comecei a estudar, eu gostava de competir, não estava podendo ir, comecei a estudar os regulamentos. E fiz o primeiro regulamento para fazer um campeonato lá em Santa Rita, Sapucaí. E a gente organizou o primeiro Santa Rita Race, lá, o regulamento próprio. Race, Santa Rita. E fizemos a marcação de waypoints, eu, o Leandrinho, o Abner, os colegas lá, o Ivan, os colegas que voavam junto na época. Fizemos depois no outro ano fizemos de novo. E aí me chamaram para ser, o Cruz me deu a oportunidade de ser juiz geral no Campeonato Paulista. Depois do Paulista já fui pro Brasileiro, porque aí eu comecei a estudar o regulamento FAI, o regulamento PWC. E aí eu me envolvi muito, me tornei um juiz geral desses campeonatos todos. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais. Aí me envolvendo com discussões na liga, me envolvendo em discussões de regulamentos. E aí o Chico Santos foi me dando mais espaço. Depois o Petri também, porque eu me especializei na questão da regulamentação também, concessão de espaço aéreo, o Dió me ensinou muita coisa, o Zenilson me ensinou muita coisa. Na época o processo de concessão de espaço aéreo era bem rudimentar também. A gente foi aprendendo muita coisa junto, fazendo todos esses contatos, e fui me envolvendo cada vez mais. Até que na gestão do Petri ele me convidou um período que o Thomas deixou de ser o delegado FAI, eu fui delegado FAI por uma época, fui do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e aí no último ano de gestão do Petri, que eu estava lá como juiz geral e tal, fazendo Pan-Americano e tudo mais, ele falou assim, cara, você não tem interesse de ser presidente? A princípio eu falei, cara, dor de cabeça, só chateação. Vou mexer com isso não. Depois eu fiquei pensando, vários amigos vieram falar comigo, e eu consegui enxergar que era uma oportunidade de fazer as coisas que eu acreditava que eram certas. Não que estavam erradas na CBVL, mas visões diferentes de administração, de gestão e de direcionamento para o esporte. Então eu falei, cara, eu acho que eu vou, se a gente tiver uma boa equipe, eu acho que eu vou topar esse desafio aí. E aí a gente montou uma diretoria muito bacana, que me deu um suporte incrível e conseguimos fazer bastante coisa. Assim, a gente entra com muitos ideais, muita vontade de fazer mesmo, mas no decorrer do caminho a gente vai vendo que muita coisa é muito idealismo só, sabe? Que depende de muito mais coisas do que só a nossa força de vontade. Só aquela vontade, né? Mas foi assim, foi uma construção de anos assim para chegar até ter essa oportunidade. Nunca foi o que eu almejei,
Mas quando a oportunidade se apresentou, eu falei, cara, pode ser uma experiência legal. A gente sabe, eu já estou aí há 40 anos de voo livre, a gente sabe que direção de CBVL ou direção da BP é uma coisa árdua. A gente recebe, no caso, as diretorias recebem muitos aplausos e muitas pedras também, Sim. Como você falou, não dá para contentar todo mundo, né? Sim. Mas a gente tem que construir com aqueles que querem construir, porque simplesmente ir lá arrancar a pedra que 2 colocam e vai 3 lá arrancar, a gente não vai a lugar nenhum. E nesse processo, pode conseguir pontuar quais os passos que a gente foi para frente e os que a gente ainda pode trabalhar para melhorar? Olha, a gente conseguiu uma melhora na questão de infraestrutura documental. São todas as coisas assim meio que só do âmbito administrativo, mas que a gente precisava arrumar. Por exemplo, a gente conseguiu fazer, demorou, e conseguiu reestruturar o Estatuto Social da CBVL. Agora ele está de acordo, ele está regular com o que é exigido na Lei Geral dos Esportes, do Desporto e do Ministério do Esporte. Então agora sim a gente consegue a certificação para ser uma entidade que possa receber verba pública para incentivo aos atletas, incentivo aos eventos. Isso assim foi coisa demorou 2 anos a gente fazendo isso. Fizemos a revisão, a gente tinha um regimento interno, a gente tirou ele, não precisou mais, reviu o código de ética. O primeiro ano foi praticamente organizando a casa. Tá? Demos uma boa repaginada no sistema, automatizamos várias coisas no sistema, principalmente questão de homologação, renovação de anuidade e tudo mais. Debatemos muito a questão de campeonatos, regulamentos de campeonatos, de infraestrutura para os campeonatos. A norma regulamentar ficamos muito tempo discutindo e ela ainda continua em discussão. A gente fez algumas alterações que foram necessárias. Estreitamos muito contato com as autoridades aeronáuticas. Hoje a gente tem um acesso dentro da ANAC e do DSEA, que assim, a hora que a gente quiser, a gente é muito bem recebido. Consegue marcar a hora para ser atendido. Sim, a gente tem contato pessoal dos diretores, tá? Então é um relacionamento muito bom lá. E participamos de demandas importantes, alteração da legislação, né? Ativamente na conversão da lei do projeto do Voo Simples, a gente participou ativamente, fez um lobby, foi recebido no Senado pelas lideranças, na Câmara dos Deputados também pelas lideranças, compraram as nossas ideias, os nossos projetos. E agora a gente está com atuação aí junto com o pessoal do CAB também para novas alterações no Código Brasileiro de Aeronáutica. Deixar mais frouxo ou apertar mais? Não, mas deixar mais tranquilo. Mais tranquilo. Porque às vezes assusta um pouquinho. Se não entender bem o sistema, no primeiro momento o cara fala, mas eu não tenho nem mais espaço para voar. Né? Mas quando começa a entender que os espaços controlados é para melhorar a segurança de todo mundo, né? Aí você começa a entender que isso é para aliviar, ficar mais fácil a sua segurança, melhorar a segurança de todo mundo, né? Porque, você está voando lá a 2.000 e passa um Boeing no teu lado, ninguém gosta de ver isso aí. Eu já passei por isso aqui, eu já fiz um voo para a praia que, na época, um avião da Varig passou em cima da minha cabeça, acho que uns 500 metros em cima da minha cabeça. Mas na época não tinha nem noção de espaço aéreo, a gente ia e pronto, né? Isso há quase 30 anos atrás. Mas enfim, é bacana ver que as pessoas estão começando a entender mais esse quesito de espaço controlado e segurança. Eu tenho visto bastante isso e posso afirmar que realmente é uma coisa bacana e funciona muito bem. É aquele negócio, né? A gente tem que entender que a gente faz parte da aviação. A gente não é simplesmente um esporte. A gente é uma atividade aérea.
E dentro da atividade aérea a gente tem que entrar dentro de toda a filosofia e preocupação da aviação, que é principalmente segurança. A segurança é o valor número 1 na aviação e tem que ser para a gente também. Então a gente tem que se adequar às normas para tentar garantir essa segurança. Tendo uma boa representação para falar lá na frente, né? Porque sim. Não vai ser qualquer um que vai chegar lá e dizer, não, faz isso que tá seguro. É o que eu falo muito com o pessoal, a gente tem que demonstrar que a gente é capaz de seguir o pouco de regulamentação que existe hoje para falar, olha, não precisa da regulamentação. Não precisa fazer esse tipo de proibição ou voar só em espaço aéreo condicionado. A gente tem condições de voar, de ser organizado, a gente tem condições de seguir uma carta de acordo operacional, sabe, coisas desse tipo. E isso, infelizmente, a comunidade é grande e a gente acaba sendo balizado por quem desrespeita, né? Isso que vai tirando a credibilidade. Mas a gente, como eu disse, não é nada pessoal, a gente quer fazer o trabalho mais de agregar mesmo, trazer todo mundo para dentro. E também tem que deixar claro, isso não existe caráter arrecadatório. A saúde financeira da CBVL é muito boa já há muitos anos, antes da minha gestão. Ela se mantém tranquilamente, a gente buscou outras fontes de renda também, para não tirar o dinheiro do associado para colocar em ações que não vão voltar diretamente para o associado. Então, não é esse o foco. E o trabalho nosso é todo voluntário também. Né? Hoje tem um funcionário só, né? Que recebe pago funcionário a gente não tem nenhum. A gente tem os prestadores de serviço. Sim, são contratados para fazer prestação de serviço. Na secretaria são 3. A gente tem 2 que trabalham na comunicação. 5. Alex o Alex está na secretaria. Tem o Maurice que está com eventos. E aí tem umas empresas, né, que estão fazendo serviços de TI nos nossos sistemas, o aplicativo, então o escritório de advocacia que dá assessoria jurídica pra gente. Basicamente são esses. Enfim, tem uma equipe que recebe um pouco, né? Eu acredito que não é um salário enorme, né? Porque também não tem condições de pagamento full, né? Não é, porque até para não tem como ser uma dedicação exclusiva para isso. Né? Eu acho que a gente ainda não tem esse patamar, esse tamanho para ter funcionários dedicados para a CBVL. A gente consegue se virar muito bem com o que a gente tem. E eu acho que a gente ouve muita gente falando também, por que a diretoria, você não monta uma diretoria, um conselho de administração, um conselho executivo, que seja remunerado, e as pessoas vão levar isso mais a sério. Eu acho que ainda não é o momento da gente fazer isso, ainda é um pouco complicado a gente fazer isso, porque vai ter muita gente que vai vir só pelo dinheiro. Né? Então, resultado no final. Sendo voluntário, vem quem realmente está a fim de trabalhar, quem quer se doar para a causa. Porque eu vou te falar uma coisa, a doação é muito grande, é muito sacrificante. A gente perde muita coisa, muito tempo com família. Ainda mais eu passei esse ano de azul na rota, com folgas completamente aleatórias, no meio da semana, perdendo eventos de família e tal. E aí chegava na folga, ia para casa da namorada, e tinha que resolver as coisas da CBVL. Então o pessoal fica descontente mesmo. Né? Mas ninguém enxerga isso. Ninguém vê isso. Ninguém vê. Ele vê que você está demorando 24 horas para responder o e-mail dele ou o WhatsApp. Sim. Né? Aí isso todo mundo enxerga, né? Isso está fácil para enxergar. Mas realmente, quem foi já gestor de clube ou qualquer coisa no esporte ou envolvido em sindicato de lojista ou na área industrial, sabe que quando você está à frente é complicado. Sim. Tomar decisões pelos outros, às vezes tem que pensar muito para tomar essa decisão. Mas vamos lá. Hoje tem quantos clubes cadastrados na CBVL?
a gente tem próximo de 150 clubes. 150 clubes. Sim. Legal, bacana. Tem ideia de quanto está dividido de piloto de asa e parapente? É mais ou menos, a Asa Delta hoje representa mais ou menos 20 a 25% dos pilotos de voo livre no Brasil. Eu diria 25%. Tá bom. Tá bom. Eu achava até que era menos. Quando a gente entrou, a gente achou que era bem inexpressivo, mas não, é uma comunidade que ainda é grande. É bom. Porque a gente sabe que é uma dificuldade aprender a voar de asa, né? Sim. É muito mais fácil aprender de parapente do que aprender de asa. Sim. E isso pesa lá no final. Né? E fora o custo, né? Até para começar nas asas pano simples, né? Até tem um valor até parecido com o parapente, né? Uhum. Mas depois aí para frente, quando vai nas asas mais sofisticadas, aí a gente fala de coisa pesada, né? E a logística é mais complicada, né? Você tem que ter um veículo mais bem preparado para aquilo. Hoje a gente tem inclusive proibições do Detran. Não é todo carro mais que pode ter o rack, tem que ser um utilitário, e aí isso acaba funilando mais ainda. Né? Assim, eu tenho uma impressão, a gente falava anos atrás que o voo livre no Brasil tinha algo em torno de 12 mil praticantes. Agora, o meu sentimento, quando eu acompanho mais de 100 grupos de WhatsApp, mais classificados de Face, não sei o que nós estamos aí na faixa de uns 8 mil. E quantos tem cadastrado hoje pagantes na CBVL? O nosso banco de dados tem aproximadamente 15 mil pilotos. 15 mil pilotos. Só que aí estão lá os inativos, os que não estão mais com a gente, né? E médias de associados em dia com as obrigações gira em torno de 4 mil por ano. 4 mil por ano. Então tá metade mais ou menos do meu número. E não são assim os mesmos 4 mil todo ano. O que se repetem são os competidores. Que a gente, no parapente, a gente tem uma média de 800 hoje, que são ativos mesmo, que vão em mais de uma competição por ano. Isso a gente vê no sistema de letras. Aparece lá a galera toda. Então gira em torno disso aí. E você vê então que a maioria não compete no Race to Go. Tem uma rotatividade ali. Esse é o motivo que a gente está investindo em outras modalidades também, né? Mas é mais ou menos isso aí. O que a gente pode fazer para aumentar esse número de afiliados na CBVL? Cara, isso é uma boa pergunta, é um grande desafio, que a gente se questiona muito nisso, principalmente na questão da Asa Delta. Porque há esse receio de que a Asa Delta vai acabar, né, como é no windsurf e o kite. Todo mundo vai para o kite, porque a logística é mais fácil, não necessariamente porque o equipamento é mais barato. O pessoal vai para isso lá, e a gente pensa muito nisso. O que a gente vê hoje? A maioria dos pilotos não querem mais ser instrutores, eles querem ser pilotos de duplo. Então, se você a maioria quer se profissionalizar e quer ganhar dinheiro com o voo livre, ele não quer dar aula, porque dá muito mais trabalho. Quer fazer o voo duplo, faz o voo duplo ali, acabou, resolveu o problema. Então, isso é um grande desafio de interesse. Eu acho que também uma coisa que influenciou de diminuir os praticantes também foi a realidade econômica também, né? O poder aquisitivo caiu muito. E os equipamentos, como são baseados em euro, ficaram mais caros. Então eu acho que isso deu uma segurada no pessoal também. Muita gente que tinha mais tempo para poder se dedicar ao esporte, agora tem que trabalhar mais, dedicar a outras atividades. Mas o que a gente tem feito? A gente tem tentado focar a formação, focar na formação de instrutores. Esse é um projeto que a gente tem, que a gente ainda vai tentar aplicar para esse ano, de mudar a cara dos EMPs para ser um evento de formação de instrutores, formação e reciclagem de instrutores, mas focado em didática, técnicas de avaliação, como um curso de instrutor na aviação geral, sabe? Ensinar a ser professor. E aí fazer as convalidações, por exemplo, uma pessoa com bacharel em educação física,
ou fazer a divisão de cada etapa da... o cara já tem esse preparo, entendeu? Uhum. Esse que é o foco, porque não quer dizer que você é um excelente piloto, que você vai ser um bom instrutor. Uhum. Você tem que ter a formação de instrutor, e essa é uma proposta que a gente tem, inclusive de alterar a norma regulamentar para atender essa realidade, né? E a gente acha que é isso, a gente quer também, ainda não tivemos a oportunidade de sentar e trabalhar nisso, investir em marketing, em comunicação, não só para divulgar o trabalho da confederação, mas para ter um trabalho de divulgação do esporte a nível nacional. Uhum. Até para tentar mudar essa imagem que ainda tem muita gente que é um esporte muito perigoso. Isso é uma coisa que tem que mudar a imagem que a gente sabe que não é isso. Isso prejudica até patrocínios, né? Total. É difícil uma marca que queira se vincular a um esporte de risco. A gente é um esporte de risco, mas o risco é muito pequeno. Controlável, na maioria das vezes. Olha, a gente tem o XC Brasil e a taxa de adesão no XC Brasil é muito baixa. A gente estima aí 30% dos pilotos que logam os voos no XC Brasil. Uhum. Mesmo assim, esse ano de 2024, a gente já teve mais de 1.400.000 decolagens registradas no XC Brasil. De 1.400.000, quantos acidentes a gente teve esse ano? Foi muito baixo. Então, a taxa é muito pequena. Não estou dizendo que existe uma porcentagem, uma taxa aceitável. Uhum. Todos os acidentes são inaceitáveis. E a gente tem, inclusive, uma comissão que investiga acidentes. A finalidade analisa, né? é achar a causa e emitir recomendações. Mas a gente vê que não é desse jeito como é pintado pela mídia no Brasil. A mídia gosta de sangue, né? Infelizmente é o que dá ibope. Né? É o que dá ibope. Então, infelizmente, a gente tem que ficar, quando aparece um acidente, pelos bastidores, fazendo essa análise e apagando um pouco o fogo daquilo que eles colocam lá, que na maioria das vezes não tem nada a ver com a realidade do acidente. Né? Sim. Mas enfim, isso é uma coisa que eu acho que vai um pouco da cultura do brasileiro de gostar de ver sofrimento. Uhum. Hoje, de todos os clubes que tem no Brasil, quantos tem já um espaço aéreo já controlado? Já tem o seu notando? A gente tem feito um recadastramento dos clubes, né, pedindo documentação atualizada e tal, e conferindo quais que já tem. Eu não tenho o número exato agora, mas a estimativa nossa é que hoje já é mais de 50%, ou seja, coisa de 80, 70, 80 clubes, pelo menos. Eu mesmo fiz o cadastramento de mais de 30 clubes entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, a regularização desse espaço aéreo, e hoje em dia cada vez mais clubes se preocupam, conseguem enxergar a necessidade, a importância de ter isso, e inclusive novos clubes só se cadastram na CBVL se já tiverem um espaço aéreo condicionado, ótimo. Seja temporário ou permanente. E tem lugares que não dá para tirar permanente, tá? Mas a tendência é que todos tenham também. Lá na página da CBVL tem o caminho para você fazer essa abertura do registro de nota. A gente costuma dar suporte, né, para quem quer fazer. Eu pessoalmente trabalhei com isso há muito tempo. Hoje quem precisa eu dou passo a passo, ensino a fazer, ensino todo o caminho das pedras para esse tipo de regularização, como diz de regularização, sem pano preto. A gente ensina sem problema nenhum. Entra em contato pela CBVL? Sim, pela CBVL, o contato do WhatsApp da CBVL, e-mail. Vai chegar esse suporte lá, chega na gente. Que vai auxiliar. Legal. Lembrei agora que me mandaram uma pergunta sobre o XC, o cadastro do XC. Eu sei que deu uns bugs no sistema. Sim. Né? Como é que está sendo resolvido isso? O pessoal que usa direto diz que ele fica para trás ainda do XC Contest. Sim.
o que acontece? Sobre o XC Brasil, a gente já está um pouco mais de um ano cotando no mercado soluções, substitutos para o XC Brasil. Aí ou a gente vai para o X Contest, ou a gente faz um outro Leonardo, ou a gente programa um outro sistema do zero. A gente está avaliando essas questões. O que a gente quer? A gente quer um sistema mais moderno e que se adeque à realidade do Brasil. Então, a questão de instalar os espaços aéreos é muito importante, mas para a gente é diferente o uso do espaço aéreo, a regulamentação do espaço aéreo, que é na Europa e nos outros países. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão que a gente tem de fraudes, alteração de IGC e tudo mais. Andar de carro, paramotor e fazer lançar como parapente. Existem soluções de inteligência artificial que conseguem encontrar isso. E a gente quer colocar isso nesse sistema novo. Porque, inclusive, a assinatura de IGC, né, o arquivo assinado por um instrumento homologado pela FAI, reconhecido pela FAI, coisas desse tipo. A gente conseguiria fazer isso no XC Brasil? Pode ser que sim, mas a maneira como ele está programado hoje, ele é muito instável. Toda vez que a gente tenta mexer alguma coisa nele, a gente atrapalha o outro lado. Então a gente tenta mexer nele o menos possível. E está tentando fazer, está cotando para a gente ter um outro sistema. Essa é uma das outras coisas. Porque além da gente usar para registro pessoal e campeonatos de cross, esse tipo de coisa, a CPVL usa para homologações. É a sua caderneta de voo, o seu comprovante de experiência. Então tem que ser um sistema robusto, um sistema bem programado para atender confiável para atender essas finalidades. Legal. Então a gente pode esperar que nos próximos meses aí pode acontecer uma coisa nova no XC. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, tem corrido atrás, é uma das nossas prioridades aí esse ano. Legal. Tá. E o que tu imagina do futuro da CPVL? A nossa preocupação na gestão toda foi, além de arrumar e melhorar, deixar a estrutura da CPVL de forma que as próximas gestões tenham mais facilidade para trabalhar. Tudo melhor organizado, melhor estruturado, que você possa olhar só para frente. Então eu consigo, aliás, eu espero, né, que as próximas gestões tenham uma visão mais focada no desenvolvimento das nossas seleções, que a gente não conseguiu fazer, a profissionalização das nossas seleções de parapente asa delta, nas modalidades que a gente está investindo, hike and fly, pouso de precisão, o pouso de precisão que provavelmente vai chegar a ser um esporte olímpico. A gente precisa ter uma boa equipe nisso. E o legal do pouso de precisão é que são velas A ou B. A partir da C, você não consegue fazer um pouso na música com segurança. Então o pouso de precisão, muita gente fala assim, é só um prego, porque decola vai direto para o pouso. Como é difícil. Botar o pé no ponto certo. Dentro das regras FAI, chega um momento que você tem que parar a aproximação final e dali você vai controlar só no pitch, só a velocidade e para pousar num alvo eletrônico. É super desafiador, é super difícil o negócio. E os caras que são bons nisso, geralmente são caras da acrobacia, que tem um bom controle de pitch. E isso fora do Brasil é febre. E aqui a gente não tem isso, a gente está trabalhando forte para ter isso esse ano aí do primeiro brasileiro. E bom que o público vai poder ver isso. Sim. Não é o caso das provas que tem hoje de triangulação, bate e volta, que a pessoa, o público só vê na decolagem e seu pouso está direcionado para um local perto da cidade. Ninguém sabe. E no final das contas não consegue nem entender como é que funciona a pontuação, porque você tem a divisão da pontuação por distância, tempo, pontos de liderança, ninguém consegue entender muito bem. Toda a matemática. No posto de precisão é muito fácil, qual é a distância que ele ficou do alvo, ali. Essa é a pontuação, quem fizer a menor pontuação ganha. É simples de acompanhar, é gostoso, é emocionante,
dá para fazer shows, dá para fazer um monte de coisa. É muito legal. Então a gente, e aí montar uma seleção disso também, e investir nisso, investir mais em marketing como a gente fez também. Uma coisa legal que a gente está quase fechando o contrato também, para tentar produzir materiais da confederação, sabe? De venda, o que a galera... Teve algumas ações já na gestão do Petri de bonés, todo mundo adora. Eu adoro usar a camiseta da CBVL, qualquer coisa da CBVL, porque a gente é apaixonado no esporte, é apaixonado na entidade. Então a gente quer isso também, mas olha, não é para arrecadar dinheiro para a CBVL. E também não é para dar dinheiro para quem vai produzir. É para a gente divulgar a entidade, divulgar o esporte, e o dinheiro que entrar a gente poder direcionar para as seleções. Porque uma coisa que eu sempre acreditei é que, ainda que as seleções representam a nossa entidade, representam o nosso esporte nos eventos, no Mundial, no Pan-Americano, são poucas pessoas que são beneficiadas com aquilo. A gente patrocina, a gente banca uma equipe para ir, são poucas pessoas que estão sendo beneficiadas. Eu não acho justo tirar o dinheiro da anuidade, que é para manter a entidade, e a gente usar esse dinheiro para seleções. Então, a gente hoje usa o dinheiro que é arrecadado nos campeonatos brasileiros, e a ideia é ter essas outras fontes de arrecadação. E aí também, leis de incentivo, a gente deixou pronto para as próximas gestões explorarem bastante a questão das leis de incentivo ao esporte. Então, foi mais um trabalho de arrumação da casa mesmo, para os próximos poderem aproveitar. Mas no momento que tiver 6 mil, 7 mil, 8 mil associados, isso vai ter um peso muito maior perante o governo. Sim. Vai se enxergar realmente que existe um volume de adeptos no esporte, então que precisa ser olhado com carinho também. Mas se tiver lá 1.000 associados, sei lá, mais um clubezinho de fundo de quintal lá que aparece. E isso é um ponto muito importante, né? É aquela velha frase de que juntos somos mais fortes. E somos mesmo, porque se a gente demonstra, olha, quantas pessoas eu tenho que acreditam no trabalho, que acreditam na entidade, estão em dia com a sua associação, tá? Não é qualquer associaçãozinha, entendeu? Sim, com certeza. Nós somos hoje nós já somos a maior entidade aerodesportiva da América, em número de adeptos, em número de o esporte aéreo, e não há dúvida do número de operações que a gente tem no ano. Pelo que eu vi também nos eventos oficiais, né, quando abre inscrição, já estamos aí com fila de espera sempre, né? Sim. Tem 20, 30% de espera até de gringo, né, querendo vir para o Brasil participar. Sim. Isso é muito legal nos campeonatos de Race to Go, de parapente principalmente. A melhor infraestrutura do mundo é a nossa. Isso é mérito tanto dos organizadores brasileiros que se profissionalizaram para isso, a Liga de Competidores que ajudou nessa evolução enorme, inclusive de exigências para os próprios organizadores, e da entidade também, que sempre apoiou, né? Agora a gente tem uma inovação que a gente fez também, a criação do Conselho de Atletas, aliás, o Colegiado de Atletas, que é a entidade dentro da CBVL, que é a voz do atleta, né, que tem a participação direta ali na questão da revisão dos regulamentos, tudo que é relacionado a competições, e também tem voto em Assembleia Geral, inclusive de eleições, e o voto o peso é diferenciado. Né? Isso não é porque a gente é bonzinho, não, porque é uma exigência legal, mas é uma evolução. Então, a gente vê que tudo isso aí ajuda a melhorar. Agora a gente tem que cuidar só daquele ponto inicial, né? Que é a escola. Sim. Se não entrar novos adeptos, não vai fortalecer lá no final, quando virar um profissional de competição. Né? Sim. A gente mudou, inclusive, a estrutura da norma regulamentar de forma que ela não está amarrada mais, ela é permanente. E ela não depende mais de Assembleia Geral para aprovação. Ela pode estar em constante aprimoramento.
vai trocando a hora que acha que tem necessidade que seja trocado. Tanto que nesse momento a gente está com um grupo de trabalho estudando essa nova norma regulamentar, o que precisa ser alterado nela, o que precisa ser adequado. Né? Ela ficou muito tempo sendo debatida e tudo mais, entrou em vigor agora no começo do ano, e ela já está sendo debatida novamente, há vários assuntos sendo maturados, e um deles é separar a questão do atleta para o profissional de instrução de voo duplo. Não precisa ser necessariamente vinculado, que é aquele negócio. Não é porque eu sou um excelente competidor que eu vou ser um excelente instrutor, ou o contrário. Sim. E eu posso ser um competidor de pouso de precisão. Sim. Isso me desqualifica em relação ao cara que é do race to go? Não, são qualidades diferentes, né? Inteligências diferentes. Então é isso que a gente quer dar, essa cara nova também para a formação. Eu acompanhei um pouco agora nesses 3 dias, né? Foi muito debatido sobre esses tópicos de instrução e realmente aí os próximos dias, meses, né? Deve sair uma coisa que vai ajudar muito a melhorar essa estrutura de instrução. Bacana. Bem, vai chegar aí final de ano, virada de ano, tem nova diretoria, nova eleição. Como é que anda isso aí? Então, a gente vai já provavelmente no começo do segundo semestre, já vai publicar o edital, abrindo o processo eleitoral, aí abre o prazo para inscrição das chapas, e aí tem as eleições, né? Quem vota são os presidentes de federação e o conselho e o colegiado de atletas. Eu não sou candidato à reeleição, eu acho que eu já dei minha contribuição, e é muito saudável a gente trocar pessoas, trocar cabeças diferentes, pensamentos diferentes, dar uma oxigenada na entidade, porque nem tudo que a gente faz está certo, né? São visões diferentes, é importante ter. Então, mas é uma oportunidade muito legal para quem tem interesse, né, em assumir esse tipo de responsabilidade. É difícil, é sacrificante, mas é muito satisfatório você ver o resultado do trabalho, que você consegue fazer, você consegue mudar e você consegue atingir pessoas. Você falou uma coisa que é uma preocupação que eu sempre tive, que é a gente lida com um ganha-pão de muitas pessoas. Então, existem centenas de brasileiros hoje que vivem do voo livre. Tudo que a gente faz atinge diretamente essas famílias. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. E quando a gente faz uma coisa que dá resultados positivos, é muito satisfatório. Então, a remuneração nossa é a satisfação. Mas positivo. Mas vale muito a pena. Quem tem esse perfil, quem tem essa vontade, é uma excelente oportunidade para implantar os projetos que acha que são interessantes. Legal. Então, você que está interessado em participar de uma chapa, ou ter uma chapa, né, para a nova diretoria da CBVL, vai sair o edital, você tem que registrar essa chapa lá, tem que ver como é que vai funcionar o edital, mas antes de mais nada, se interagir bem com o assunto, né? Porque não é só assumir uma chapa e achar que vai fazer milagre de mudança, porque não funciona em cima de milagres, né? Tem que realmente botar a mão na massa para a coisa acontecer. Mensagem final para a turma. Bom, como é meus últimos meses, né, na entidade, eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive. O Parapente me ajudou a me construir profissionalmente e pessoalmente também. Foi por causa das experiências que eu tive no voo livre, seja competições e na CBVL, que eu consegui alcançar meu sonho, que era de entrar numa companhia aérea, né, ser piloto de avião, e foi muito além. Hoje tenho um cargo administrativo. Sou muito grato por tudo que aconteceu, todos os apoios que eu tive nesses anos de gestão aí também. Eu espero que todos tenham gostado também. A gente tem as falhas, a gente reconhece os defeitos e tudo mais, mas a gente fez o que a gente acreditou que era verdade, que dava certo. Então só tenho a agradecer ao apoio de todo mundo nesses anos. Legal.
Ele não vai embora. Ele pode sair da chapa, mas ele vai continuar ajudando nos bastidores porque eu sei. Cara, obrigado por esse tempinho aí, esse bate-papo. Eu acho que o pessoal que assistir vai gostar, né, de conhecer um pouquinho mais da vida do presidente Matuque. E quando você pegar um voo azul e escutar lá, aqui é o piloto, o capitão Matuque, né? Vai ser ele que está lá na boleia do seu voo. É isso aí, obrigado, cara, e desejo bons voos, não só de azul, mas sim de teus voos de voo livre. E, cara, sempre portas abertas aqui em Jaraguá, na Sol. Você é uma pessoa que fez muito pelo nosso esporte e acredito ainda que vai fazer muito aí. Obrigado. Esse trabalho é muito importante de divulgação do esporte e da entidade também, divulgação do trabalho da entidade. É importante as pessoas saberem o que passa, né, nos bastidores. É muita coisa, é um trabalho quase de 24 horas. É muito legal, a SOL sempre deu um apoio muito grande pra gente. Não só pra gente, mas pro esporte. É um trabalho muito bonito. E eu só tenho a agradecer. Eu quero ver se o pessoal reconhece minha voz aí nos speeches, nos aviões. Fique conectado. Obrigado, Matuque. Obrigado. Valeu a força. Valeu, pessoal. Fique conectado que muito bate-papo vai vir por aí ainda. É isso aí. Valeu.